senhor presidente, colega da mesa, colegas vereadores, colega vereadora, público presente nesta casa, público externo que nos assiste. Eu quero iniciar minhas palavras, senhor presidente, querendo que registre na ata dos trabalhos de hoje os meus parabéns e os meus sinceros votos de desejos de todas as felicidades ao casal Advanilson e Ana Luísa, que casaram sábado passado. O nosso colega e funcionário desta casa, tesoureiro desta casa, Advanilson, que tenha toda a felicidade do mundo na nova vida que começa a partir de agora ao lado de sua companheira. Quero também parabenizar ao companheiro José Brasiliano pela brilhante festa realizada sexta-feira passada e no sábado em Sertânia, em que foram homenageados diversas personalidades aqui de Sertânia, da área empresarial, da área da educação, assim como da área espiritual. Grande festa, muito bem organizada. Parabéns ao companheiro José Brasiliano. Mas, meus amigos, vendo algumas matérias que saem nos jornais, essa semana, uma delas em específico me preocupou bastante. Todo mundo deve ter tomado conhecimento que o excelentíssimo senhor governador do estado, Paulo Câmara, está representando judicialmente o professor da Universidade Federal de Pernambuco e cientista político Michel Zaidan e o presidente do Sindicato dos Policiais do Estado de Pernambuco, porque teceram críticas à sua administração. Então, parece que nós estamos retornando a um passado sombrio que não queríamos que retornasse, que é a questão da força, de se impor através da força. Ora, o homem público, todo ele, precisa estar preparado para receber elogios, críticas e sugestões. E isso nos preocupa bastante, sobretudo porque parte de uma pessoa que a gente tem admiração pela juventude, pela brilhante vitória que teve como candidata a governo de Pernambuco, por fazer parte da chamada política moderna, como se diz por aí, e sobretudo, como foi colocado para a população, por não ser político, mas por ser um técnico. Então nos preocupa bastante uma posição como essa tomada pelo excelentíssimo senhor governador de estado. A gente espera que o excelentíssimo senhor Paulo Câmara mude de postura e que não vá em frente com essa representação judicial para essas duas pessoas, as quais teceram críticas ao seu governo. E nós, bancada da oposição, aliás, nós, no caso eu, bancada da situação, juntamente com a bancada da situação, nós nos reunimos e nós nos conversamos sobre acontecimentos recentes que aconteceram nessa casa. E a gente espera que a partir de agora nós tenhamos uma Câmara que seja mais propositiva e que aquelas reuniões tão acirradas, tão pesadas como aconteceram, elas não se repitam mais. Logicamente, isso vai depender de determinados contextos, de determinadas situações, mas esperamos que isso não aconteça mais. E nós, senhores, nos sentimos aqui muito satisfeitos em ter a presença de vocês nesta casa. Quanto mais gente tiver nesta casa, melhor, para que eles saibam o que está acontecendo em Sertânia, como é que essa casa funciona, como é que essa casa anda. Infelizmente, senhores, nós temos algumas restrições do ponto de vista regimental. O regimento da casa é como se fosse a lei, as quais a gente temos que seguir.
E algumas coisas, infelizmente, não pode acontecer. Então, por exemplo, o regimento interno diz o seguinte, no artigo 240, parágrafo único, que os espectadores ou visitantes que se comportarem de forma inconveniente a juízo do presidente da Câmara ou de comissão, bem como qualquer pessoa que perturbar a ordem em recinto da casa, serão compelidos a sair. Isso é o nosso regimento que diz e que a gente tem que cumprir. Então é por isso que às vezes quando as pessoas se manifestam aí no plenário, tem que ser interrompido, porque o regimento diz que tem que ser interrompido. E outra coisa que se faz necessário esclarecer é a função do vereador. Porque a gente vê aí em redes sociais e em comentários diversos as críticas aos vereadores, dizendo que vereador não faz nada, que vereador não trabalha, enfim, por esse caminho. Eu queria deixar esclarecido aos senhores presentes que a função do vereador é principalmente fiscalizar o poder executivo e apresentar indicação e requerimentos. São basicamente essas as nossas funções. Nós não somos executores de obras, nós não somos executores de ação. Então não é o vereador que vai tapar um buraco na rua, não é o vereador que vai consertar um esgoto na rua. A gente faz a indicação, a gente faz a solicitação. Então basicamente vereador pede, que vai depender logicamente de um orçamento municipal e de uma decisão política do Poder Executivo. Para que saia aqui de forma bem esclarecida o que é que vereador faz. Então, as ações que os vereadores estão fazendo aí no dia a dia são ações próprias suas, decorrente de sua vontade. Então, o vereador que arranja uma viagem para alguém ir para um determinado local, o vereador que ajuda para a compra de um medicamento, o vereador que ajuda para a realização de um exame, o vereador que ajuda para um deslocamento, para algum local. Então, isso é uma iniciativa pessoal dele, do vereador. Que se ele também não o fizer, ele não está infringindo nenhuma lei. Pode até ficar desgastado perante o seu eleitorado e perante as pessoas, mas não está infringindo nenhuma lei. Para que ficasse bem claro, para que depois não se coloque aí nas redes sociais coisas indevidas, inclusive colocadas por pessoas que nunca vieram à Câmara, para ver o que é que acontece nesta casa. Então esta é que é a grande realidade, porque as coisas boas que acontecem na cidade é fruto do trabalho do vereador, quando aprova uma lei que o executivo manda para cá. Então, por exemplo, se aumenta salário de professor, piso nacional, para poder se pagar o piso nacional, é preciso que nós vereadores aprovemos aqui nesta casa a lei, para poder ser pago. E é assim que é feito sucessivamente com as outras coisas. Para iniciar cursos superiores aqui em Sertânia, foi preciso que esta casa aprovasse uma lei. Para que o prefeito adquirisse uma patrulha mecanizada para trabalhar na zona rural, foi preciso que nós, vereadores, aprovássemos aqui nesta casa. Então, basicamente, para que fique aqui esclarecidos alguns pontos de quais são as funções do vereador. Mas, amigos, este país realmente passa por coisas muito graves. A que ponto se chega a intolerância e o ódio de alguns setores da sociedade brasileira? E vou falar aqui com muita propriedade, porque eu vou comentar aqui agora, é uma ação nefasta e irresponsável de colegas médicos. O governo federal fez um convênio com o Colégio Brasileiro de Oftalmologia, para que os oftalmologistas associados ao Colégio Brasileiro de Oftalmologia possam fazer treinamento em médicos que fazem atendimento em atenção básica, ou seja, nos postos de saúde, para que esses médicos possam fazer diagnóstico de doenças da visão, inclusive se deslocando até as escolas. E aí a intolerância e o ódio de determinados setores do governo é tão grande, que há 2 semanas atrás houve um congresso de oftalmologia em Florianópolis, e o representante do governo federal que estava lá foi vaiado de pé
e deram as costas a ele. Vejam, a que ponto se chega à intolerância e ao ódio através de uma boa ação que vai ser feita para a população brasileira. Mas que colegas médicos irresponsáveis, que fazem parte de uma elite raivosa, que quer porque quer derrubar o nosso governo. São esses mesmos que foram às ruas bater panelas para derrubar a Dilma. Mas são esses mesmos hipócritas que não estão nas ruas batendo panelas ou protestando contra o presidente da Câmara, que está aí comprovadamente envolvido em recebimento de dinheiro público ilícito. E quem descobriu e quem mandou não foi nenhuma autoridade brasileira, foram as autoridades da Suíça. Onde estão os que batem panelas para derrubar Dilma? Dilma é a única que não é acusada de nada. Nenhum delator citou Dilma em nada. Mas o que existe é um preconceito e um ódio contra uma mulher que está governando este país. Isto é que é a grande verdade. É assim que age a elite raivosa. É assim que agem os canalhas que habitam determinados setores do governo deste país. E aí, associado a uma mídia e a uma imprensa também canalha, nenhuma revista semanal deste país, nem a Veja, nem a Época, nem a Isto É, nenhuma, colocou em primeira página, em capa de sua revista, a gravidade do que é o envolvimento do senhor Cunha neste escândalo. Nenhum jornal de grande circulação. Agora vocês imaginam se esse escândalo de recebimento ilícito de 5 milhões de dólares tivesse partido ou tivesse sido de algum parlamentar ou de alguém filiado ao PT. O que essa mídia canalha e mentirosa teria feito? E aí, na mesma semana sai, a presidente Dilma é condenada pelo Tribunal de Contas da União por causa das pedaladas fiscais. E aí eu pergunto, quantos sabem qual foi o motivo e o que é as chamadas pedaladas fiscais? Amigos, Dilma não fez nenhuma coisa errada. Dilma não cumpriu, não descumpriu nenhuma lei. Dilma apenas pagou o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida e o seguro-desemprego. Existe convênio dos ministérios com a Caixa Econômica Federal. E no mesmo momento em que Dilma fez isso, a Caixa Econômica Federal devia ao governo 140 milhões de reais. Então Dilma não praticou nenhum ato ilícito. Ato ilícito pratica o canalha presidente do Tribunal de Contas da União e o relator do processo contra Dilma. O filho do presidente do Tribunal de Contas da União, que é um advogado, recebia uma mesada de 50 mil por mês. Para quê? Para repassar e retardar e não julgar as sentenças dentro do Tribunal de Contas da União através dos grandes devedores desse país. Essa é que é a grande verdade. Isso é o que se chama de pedaladas, que querem imputar a presidente como responsável e que agora, como não encontraram nenhum tipo de motivo para afastá-la, procuram através desse tipo de ação, que é uma ação praticada por todos os governos que a antecederam e que nunca foram julgadas pelo chamado Tribunal de Contas da União. Que o Tribunal de Contas da União está lá representado por um monte de político que nunca fizeram concurso, que não sabem de nada, que não precisaria existir tribunal, precisaria existir os técnicos e os auditores que são concursados e que são capacitados para fazer a avaliação. E não colocar um político como o senhor Nardes, que no dia anterior ao julgamento
se reuniu com toda a oposição do país para traçar como seria o caminho que eles iriam definir naquela reunião. Tribunal formado por políticos canalhas e conservadores que não querem o avanço deste país. Esta é que é a grande verdade, que a mídia canalha que está aí, que a grande imprensa que está aí, não coloca. Porque estão a serviço de criminalizar o PT, de criminalizar os parlamentares que fazem parte do PT. Quem inventou corrupção nesse país não foi o PT. Os parlamentares do PT que estiverem envolvidos em atos corruptos, que sejam julgados e punidos com o rigor da lei. O vereador tem mais um minuto. Agora, o que não aceitamos é a seletividade de querer dizer que os outros são santos e que os que estão do outro lado são todos os culpados. São os que criaram, são os que inventaram a corrupção desse país. Esta é a grande realidade, que boa parte da população ainda não tem conhecimento. Infelizmente, porque nós vivemos aí através de mídia canalha feita a Rede Globo, que quer fazer a população de bobo. Uma TV que não passa nada que seja de instrutivo para a população. Novela com cena de sexo em horário inadequado. Uso de drogas. Uso de armas. É isso a que a Rede Globo se propõe. Porque os seus donos, senhores, devem somente de impostos ao governo federal mais de 600 milhões de reais. E esse é o motivo dessa propaganda contra o nosso governo. Do mesmo jeito que a revista Veja e as outras, porque o nosso governo redistribuiu o valor que pagava nas propagandas. Porque antes do nosso governo, a Rede Globo recebia 80% do que era repassado em propaganda, ia diretamente para a Rede Globo. E a Rede Globo não gostou, porque o nosso governo redistribuiu e colocou em todos os outros canais de mídia e de comunicação deste país. Senhor presidente, na verdade a gente tem aqui mais coisas para relatar, mas como o nosso tempo se esgotou, a gente encerra por aqui, agradecendo mais uma vez. Uma boa noite a todos.